Bem, pessoal, dando continuidade, agora nós vamos estudar o assunto fontes do direito do trabalho. Legal? É um tema que há uma série de discussões doutrinárias relacionadas ao enquadramento, à classificação das fontes, né? Então é um tema relativamente polêmico dentro do direito do trabalho, mas nós vamos trazer aqui as espécies, aquelas fontes do direito do trabalho que mais aparecem em prova, que mais são importantes em prova, e iremos nos pautar aqui nos entendimentos doutrinários predominantes. Legal? Mas já fica aqui a ressalva quanto à existência de uma série de debates quanto ao enquadramento, né, quanto às classificações de fontes específicas que nós iremos comentar. Legal? Vejam só, pessoal, quando eu falo em fonte do direito, antes disso, quando eu falo em fonte do direito, eu estou falando na origem, né? De onde brota, de onde nasce todas as normas, as regras e princípios que estão estudados aqui no direito do trabalho. Tá legal? E a classificação das fontes do direito do trabalho mais importante para fins de prova é aquela que diferencia e divide as fontes do direito do trabalho em fontes formais e fontes materiais. Então nós temos lá as fontes do direito do trabalho e a principal classificação que cai em prova é aquela que subdivide as fontes do direito do trabalho, agora sim, em fontes materiais e fontes formais. Legal? As fontes materiais, amigos, são aquelas relacionadas ao chamado momento pré-jurídico. Ao passo que as fontes formais são aqueles diplomas do direito do trabalho que, de algum modo, ganharam uma roupagem, uma forma no mundo jurídico. Tá legal? Então, vamos anotar aqui na tela para que nada disso se perca. Então, as fontes materiais são aquelas relacionadas ao momento pré-jurídico. São todos os fatores econômicos, culturais, políticos, sociais, que de algum modo influenciam a positivação de normas jurídicas. Legal? Por isso que a gente diz que as fontes materiais se relacionam ao momento pré-jurídico. Não são normas jurídicas ainda, já que elas representam apenas os fatores que estão influenciando a produção de normas. Tá legal? Por outro lado, quando nós falamos em fontes formais do direito do trabalho, aqui nós estamos falando naqueles diplomas, naquelas fontes que de algum modo ganharam uma roupagem e se exteriorizaram no mundo jurídico, na ordem jurídica. Tá legal? Então estou falando aqui sim, das leis, da Constituição Federal, aqui sim estou falando dos acordos e convenções coletivas, dos autos arbitrais, nós já vamos ver mais à frente. Mas percebam que as fontes formais, amigos, elas possuem uma forma no mundo jurídico. Elas ganham ali uma roupagem, uma roupinha no mundo jurídico, tá legal? Elas foram exteriorizadas, ao passo que as fontes materiais são aqueles fatores que simplesmente influenciaram na elaboração das normas jurídicas. Legal? Vejam aí esta distinção entre as materiais e as formais. E nós vamos, inclusive, já
apagar aqui estas definições, porque o que mais nos interessa são as classificações e as fontes em espécie. E nesse sentido, as fontes formais, elas se subdividem em fontes autônomas, legal? E fontes heterônomas. As fontes autônomas, como o próprio nome nos faz entender, elas são elaboradas pelos próprios destinatários destas normas. Ao passo que as fontes heterônomas, elas são elaboradas por um terceiro, em geral pelo Estado. Legal? Então, as fontes formais heterônomas são elaboradas por terceiros, em geral pelo Estado. Então, vem o Estado lá e produz uma norma jurídica. Legal? Ao passo que as fontes formais autônomas são elaboradas pelos próprios destinatários, ou seja, pelos próprios trabalhadores, pelas próprias empresas, pelos próprios sindicatos. Vejam só, vamos iniciar aqui os nossos comentários pelas fontes autônomas. E as fontes autônomas, aqui enquanto fontes autônomas, nós podemos citar os acordos coletivos do trabalho, legal? Nós podemos citar vamos melhorar aqui, os acordos coletivos do trabalho, nós podemos citar as convenções coletivas do trabalho e ainda os usos e costumes, segundo a parcela majoritária da nossa doutrina. Legal? Então, os acordos coletivos de trabalho, as convenções coletivas de trabalho e os usos e costumes. Quanto aos usos e costumes, não há um entendimento unânime e pacífico na doutrina, e é por esse motivo que eu vou colocar aqui um asterisco. Legal? Então, se são os próprios trabalhadores, por meio dos seus sindicatos, que elaboram um acordo coletivo, os próprios sindicatos das empresas, né, justamente com os sindicatos profissionais que elaboram as convenções coletivas de trabalho, esses diplomas são considerados fontes autônomas do direito do trabalho, tá legal? Acordo coletivo tem lá de um lado o sindicato profissional e do outro lado uma ou mais empresas. O sindicato de um lado e a empresa de outro lado, ao passo que as convenções coletivas, já comentamos, tem ali de um lado o sindicato dos trabalhadores e do outro o sindicato patronal, o sindicato dos empregadores. Legal? Usos e costumes, né? Parte da doutrina acaba não aceitando os usos e costumes enquanto fonte formal do direito do trabalho, mas vamos ficar aqui com a posição doutrinária majoritária que tem sido explorada em prova. Agora, amigos, nós vamos passar aqui as fontes formais heterônomas, ou seja, aqueles diplomas, aquelas fontes que têm uma roupagem, foram exteriorizadas no mundo jurídico, portanto, são formais, e ainda foram elaboradas por terceiros, em geral pelo Estado. E aqui, amigos, nós temos, inclusive, nós temos aqui uma riqueza grande de fontes formais heterônomas. Legal? Então, vejam só, nós temos aqui, para iniciarmos, a Constituição Federal. A Constituição Federal traz lá uma série de direitos dos trabalhadores, então, reconhecidamente é sim fonte formal heterônoma do direito do trabalho. Nós temos uma série de leis que tratam, que versam sobre o direito do trabalho, como a própria, né, a CLT lá, não é uma lei ordinária especificamente, mas foi recepcionada como tal, né, a lei do trabalho doméstico, lei complementar 150, a lei do trabalho rural, a lei de greve, enfim, todas essas leis relacionadas ao direito do trabalho são fontes formais heterônomas. Mas ainda, nós temos os decretos, o decreto que regulamenta lá, por exemplo, o trabalho do aprendiz. Legal?
todos os decretos que regulamentam leis trabalhistas são também fontes formais heterônomas, fazem parte da legislação trabalhista. O que mais? Temos ainda aqui, amigos, as súmulas. Vamos colocar aqui do lado de cá. As súmulas, mas não é qualquer súmula, apenas as súmulas vinculantes. Apenas as súmulas vinculantes. Vamos dizer assim, a jurisprudência vinculante. E como elas possuem efeito cogente, elas também são consideradas fontes formais heterônomas do direito do trabalho. Legal? Não é toda a jurisprudência trabalhista que é considerada fonte formal heterônoma, mas apenas a jurisprudência vinculante. Tá legal? Então, nós tivemos lá com a emenda 45 de 2004, a criação, na possibilidade do Supremo Tribunal Federal editar súmulas com efeitos vinculantes. Então, as súmulas vinculantes do Supremo relacionadas ao direito do trabalho são, sim, fontes formais heterônomas do direito do trabalho. Tá legal? Vejam só. Mais recentemente foram feitas algumas alterações na legislação trabalhista e, a partir de então, o TST também passou a editar alguns entendimentos com conteúdo obrigatório para a Justiça do Trabalho. Tá legal? Então foi criado lá a figura do... Vamos colocar aqui ao lado ou abaixo. A figura do incidente de recurso repetitivo, os precedentes obrigatórios do TST e parte da doutrina. Vem reconhecendo que esses incidentes de recurso repetitivo, por meio do qual o TST firma precedentes, entendimentos de teor obrigatório, eles também passariam a ostentar a condição de fonte formal heterônima do direito do trabalho. Tá legal? Por ser uma figura mais nova, mais recente, eu vou colocar aqui um asterisco, já que é entendimento aqui de parte da doutrina nesse sentido. Tá legal? O que mais, pessoal? Nós temos aqui, além da jurisprudência com teor vinculante, nós temos que alguns atos do Ministério do Trabalho, agora Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, lá no Ministério da Economia, como, por exemplo, algumas portarias que definem ali as normas regulamentadoras, já que estão ali regulamentando o texto da CLT, são também atos normativos, fontes formais heterônomas do direito do trabalho. Legal? Não seria todo e qualquer ato normativo do Ministério nesse sentido, mas determinados atos, a exemplo das normas regulamentadoras, as famosas NRs, seriam sim fontes formais heterônomas do direito do trabalho. Legal? O que mais, pessoal? Nós temos aqui ainda os tratados internacionais, mas não é todo o tratado internacional que é fonte do direito do trabalho, mas apenas os tratados internacionais que passaram por um processo de ratificação. Aqueles que passaram pelo processo de ratificação têm sido reconhecidos como fontes formais heterônomas do direito do trabalho. Por exemplo, uma convenção da OIT, uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, seria aqui fonte formal heterônoma do direito do trabalho, já que passou por esse processo de ratificação. Legal? O que mais, amigos? Nós temos aqui ainda, vamos passar aqui, ganhar algum espaço aqui, nós temos ainda as sentenças normativas, que são decisões proferidas pelos tribunais do trabalho em sede de dissídios coletivos. Legal? Então, em algumas situações, os sindicatos, as empresas ali não chegam a um acordo, e eles acabam propondo ali um dissídio coletivo e para por fim a esse dissídio coletivo, vem o Tribunal do Trabalho e profere uma sentença com conteúdo normativo. Essa sentença normativa também é fonte formal heterônoma do direito do trabalho. É um terceiro, é um Estado produzindo norma jurídica, ganha uma roupagem no mundo jurídico e, portanto, é fonte formal heterônoma. E, por fim, amigos, nós temos ainda, a figura vai ficar pequeno aqui, mas acredito que ficará legível, a figura do laudo arbitral. Então, em algumas situações,
o direito do trabalho admite a utilização do árbitro. O árbitro não é o juiz, legal? Não é o juiz, não é um desembargador, o ministro das cortes trabalhistas. O árbitro é um terceiro que põe fim a um conflito. Legal? E já era possível a utilização dos árbitros nos conflitos, nos dissídios coletivos. Após a reforma trabalhista, passou a ser possível também a utilização do laudo arbitral dentro de alguns determinados conflitos, determinados dissídios individuais também. Legal? Mas, por hora, pesquemos, percebamos aqui que o laudo arbitral, aquela decisão proferida pelo árbitro, também é fonte formal heterônoma do direito do trabalho. Tá legal? Bem, pessoal, nós estamos comentando até então sobre as fontes formais, todas aquelas que ganharam uma forma, uma roupagem no mundo jurídico. Mas, importante nós citarmos também alguns exemplos de fontes materiais do direito do trabalho. Vejam como fonte material do direito do trabalho, aqueles fatores políticos, econômicos, culturais, sociais, enfim, que de algum modo influenciou na elaboração de normas jurídicas. Como, por exemplo, a greve. Vejam, eu tenho lá uma greve. Os trabalhadores entram em greve para pressionar os seus empregadores por melhores condições de trabalho. A greve pode influenciar, por exemplo, a elaboração de um acordo coletivo do trabalho. Pode influenciar, por exemplo, uma sentença normativa. Então, a greve é, sim, um fator que influencia a elaboração de uma norma. Outros movimentos operários. Então, os trabalhadores vão lá, fazem protestos, fazem ali suas reivindicações e tudo isso pode influenciar a elaboração de normas. Vejam, nós temos aqui ainda os tratados internacionais que não tenham sido ratificados. Eles ainda não são norma jurídica. Legal? Eles não ganharam ali ainda uma roupagem, uma exteriorização no mundo jurídico, mas eles são um tratado internacional. De algum modo, eles estão, influenciando, incentivando, de algum modo, a elaboração de normas. Tá legal? Daudi, acabou aí o assunto fontes do direito do trabalho? A resposta é não. Pessoal, existem algumas espécies de fontes do direito do trabalho que há uma divergência tão grande. Alguns doutrinadores as enquadram aqui como fontes formais, outros não reconhecem a sua situação, seu enquadramento como fontes do direito do trabalho, e é por esse motivo que nós vamos colocar aqui uma terceira caixinha. Uma terceira caixinha chamada de outras fontes. Legal? Dado o tamanho da divergência doutrinária que há quanto ao seu enquadramento. E aqui em outras fontes, amigos, nós podemos inserir, vamos colocar aqui uma outra cor, nós podemos inserir aqui a jurisprudência. Legal? Aqui eu não estou falando da jurisprudência vinculante, de súmula vinculante, de incidente em recurso repetitivo. Não, eu estou falando da jurisprudência não vinculante, de um modo geral. Eu posso inserir aqui os princípios gerais do direito e ainda uma figura polêmica que é o regulamento empresarial. Legal? Parte da doutrina diz que o regulamento empresarial é sim fonte, possui ali uma série de regras, de preceitos relacionados aos contratos de trabalho daquela empresa, mas uma parcela expressiva da doutrina diz que o regulamento empresarial não é fonte do direito do trabalho, porque ele é imposto pelo empregador, tá legal? E os empregados não participam da elaboração daquele documento, da elaboração do regulamento empresarial. E por esse caráter unilateral do regulamento de empresa, isso que impediria o seu reconhecimento como fonte do direito do trabalho. Legal? Então, por esse motivo, nós vamos enquadrá-la aqui, essas três espécies, como outras fontes do direito do trabalho.
Legal? Então tire aí uma foto mental desse slide, fontes materiais, fontes formais, formais heterônomas e formais autônomas. Agora, amigos, nós vamos fazer uma série, vamos fazer aqui uma bateria de questões de prova para ver como isso pode aparecer na sua prova. Tá legal? Comecemos aqui com essa primeira questão, que diz o seguinte: no direito do trabalho, as sentenças normativas da Justiça do Trabalho, os costumes e a convenção coletiva de trabalho são classificados respectivamente como: as sentenças normativas, nós já vimos, são fontes formais heterônomas, né? São proferidas ali pela Justiça do Trabalho para pôr fim a conflitos, né, dissídios coletivos. Os costumes, e na verdade os costumes e as convenções também são fontes formais, mas são fontes formais autônomas do direito do trabalho. Tá legal? Então, fonte heterônoma, autônoma e autônoma, nosso gabarito aqui, amigos, é a letra E. Legal? Vamos praticar bastante isso aqui. As convenções da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, ratificadas pelo Brasil, são fontes formais heterônomas do direito do trabalho. Legal? Então é um terceiro, né, a OIT, ali por meio de sua assembleia, que deliberou naquele sentido e o Brasil foi lá e ratificou. Mesmo quando não ratificadas internamente, podem se enquadrar como fontes materiais do direito do trabalho. Isso aqui está correto? Legal? Então, aquelas convenções da OIT não ratificadas, aqueles tratados internacionais, de um modo geral, não ratificados ainda não são fontes formais. Mas, de algum modo, eles estão inspirando, influenciando a atividade do legislador, fontes materiais do direito do trabalho. Legal? Outra. A doutrina dominante classifica como fontes formais autônomas, FFA, do direito do trabalho. Aqui, pessoal, eu já sei que fonte formal autônoma é o quê? Convenção, acordo e usos e costumes. Então, vejam só. Letra A. Constituição Federal e medidas provisórias. Tanto a Constituição Federal como as medidas provisórias são fontes formais heterônomas, né? As medidas se enquadram lá dentro das leis que nós montamos lá naquele esquema, naquele quadrinho. Legal? Então, ambas são fontes formais heterônomas, não são o nosso gabarito. As portarias do Ministério do Trabalho, antigo Ministério do Trabalho, algumas delas são sim reconhecidas como fontes, mas seriam fontes formais heterônomas e não autônomas. C. Fatos sociais e políticos que contribuíram para a formação e substância das normas jurídicas trabalhistas. Aqui, amigos, nem formais elas são meras fontes materiais do direito do trabalho. Legal? São aqueles fatores, aquele momento pré-jurídico. Né? Letra D, acordos e convenções. A letra D já é o nosso gabarito. Greves em busca de melhores condições também é fonte material, são fatores que de algum modo influenciaram a positivação de normas. Mais uma questão, diz lá, a sentença normativa. Já vimos aqui, a sentença normativa é a decisão proferida por um tribunal em um dissídio coletivo, estabelecendo uma regra geral, abstrata e impessoal, que vai reger as relações entre trabalhadores e empregadores de uma determinada categoria, sendo classificada no direito do trabalho como... Amigos, a sentença normativa ela tem sim um lugar no mundo jurídico, então é fonte formal. Ela foi elaborada pelos próprios trabalhadores, pelos próprios sindicatos e empresas? Não, ela foi elaborada por um terceiro, então uma fonte formal heterônoma do direito do trabalho. E assim o nosso gabarito é a letra D. Legal? Vimos aí, portanto, amigos, todas essas classificações que caem bastante em prova relacionadas às fontes do direito do trabalho. Antes de nós encerrarmos aqui este bloco, é importante nós trazermos algumas considerações para aprofundarmos alguns dos aspectos que nós estamos tratando aqui. Legal? Então vamos lá. Olhem só, pessoal. Em primeiro lugar, em relação aos acordos e convenções coletivas do trabalho, que a gente a todo momento escreve lá como ACT e CCT. Já vimos, são fontes formais autônomas do direito do trabalho. Mas em relação a estas fontes, considero importante trazer para vocês o que diz o artigo 8º, parágrafo 3º da CLT.
É uma novidade da reforma trabalhista, né, que não é tão mais novidade assim, mas continua caindo em prova. Olhem só, pessoal. Olhem só. Nos diz o legislador reformista que, aqui comigo na câmera primeiro, nos diz o seguinte: quando a Justiça do Trabalho estiver examinando, avaliando o teor de um acordo coletivo ou de uma convenção coletiva, o legislador diz que a Justiça do Trabalho deve se ater a aspectos formais apenas. Vejam, é uma camisa de forças que foi colocada ali, né, a forceps, para a Justiça do Trabalho, dizendo o seguinte: olha, senhores julgadores da Justiça do Trabalho, vocês não devem se miscuir e adentrar ali no mérito das cláusulas deste acordo, dessa convenção, para saber se aquilo ali foi benéfico ou não para o trabalhador, para saber se aquilo é justo ou não para o trabalhador. Se eu for tomar por base o que me diz a CLT, a Justiça do Trabalho deve se ater apenas à avaliação de aspectos formais destes instrumentos e não saber se o seu mérito, se o seu conteúdo é justo ou não, é válido ou não, é benéfico ou não ao trabalhador. Legal? Dito isso, vamos ler juntos aqui o que nos diz a dicção aqui da CLT. Diz lá que no exame de convenção ou de acordo coletivo, que nós estamos comentando, a Justiça do Trabalho analisará, vejam só, exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no artigo 104 do Código Civil. Artigo 104, amigos, é aquele que prevê os elementos de validade dos negócios jurídicos. Legal? Ou seja, vamos pegar aqui. Ou seja, se aquele negócio jurídico foi celebrado por um agente capaz, pelo sindicato, pela empresa, tá legal? Se o objeto daquele negócio jurídico, ele é lícito, possível e determinado ou determinável. Legal? E ainda, se foi adotada uma forma prescrita ou não defesa em lei. No caso aqui, a lei, a CLT, define que os acordos e convenções devem ser celebrados por escrito. Então, em tese, tomando por base o que está dizendo o artigo 8º, parágrafo 3º, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente o quê? O agente que celebrou aquela convenção, aquele acordo, o objeto daquela convenção, daquele acordo, se ele é lícito, possível, determinado ou determinável, e se foi adotada a forma prescrita em lei. Apenas isto, exclusivamente isto. Tá legal? E, para não deixar dúvidas, vem lá o legislador e disse ainda que a Justiça do Trabalho balizará sua atuação pelo chamado princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Ou seja, a Justiça do Trabalho fique na sua aí. Legal? Respeite a vontade dos sindicatos, a vontade das empresas que pactuaram e chegaram naquele acordo, naquela convenção coletiva. Atenha-se a aspectos formais, validade daquele negócio jurídico, não adentre ao mérito daquelas condições, das cláusulas entabuladas naquele acordo e convenção. Legal? Importante nós conhecermos aí essa restrição quanto à atuação, né, uma norma dirigida ao julgador, né, quando dá a avaliação de acordos e convenções coletivas. Além disso, outra figura, né, que é polêmica aqui, quanto que o seu enquadramento como fonte do direito do trabalho é polêmico, diz respeito à jurisprudência. A parcela majoritária da doutrina não aceita a jurisprudência como fonte formal do direito do trabalho. Legal? Como fonte direta e formal do direito do trabalho. Mas é importante nós conhecermos aqui outra regra trazida pela reforma trabalhista, inserida lá no artigo 8º, parágrafo 2º da CLT, diz o seguinte: as súmulas e outros enunciados das cortes trabalhistas, os Jotas, precedentes normativos e por aí vai, legal? Não
poderão restringir direitos legalmente previstos. Súmulas de AJs e outros enunciados tampouco podem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Legal? Então, vejam, é outra camisa de força sendo colocada aqui na Justiça do Trabalho. Legal? Ao editar ali a sua súmula, as suas OJs, seus precedentes, enfim, a sua jurisprudência consolidada, as cortes trabalhistas devem se abster de restringir direitos legalmente previstos e de criar obrigações que não estejam previstas em lei. Aqui, o artigo 8º, parágrafo 2º da CLT está reforçando o princípio da legalidade. Legal? Então, quem inova o ordenamento jurídico é a lei e não é a jurisprudência. Legal? O que mais, amigos? Importante nós conhecermos também as chamadas fontes subsidiárias ou fontes supletivas do direito do trabalho. Isso aqui também pode aparecer na sua prova, é o que nos diz o artigo 8º da CLT, o caput, na verdade, do artigo 8º da CLT. Diz lá o seguinte, inclusive vamos trocar aqui a caneta. Diz o seguinte, as autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, vejam só, na falta de disposições legais ou contratuais aplicáveis, ou seja, na ausência de uma fonte direta, na ausência ali de uma norma aplicável àquele caso, elas decidirão, tomando por base a jurisprudência, a analogia com outros casos, a equidade, na verdade, por equidade, princípios e normas gerais do direito, principalmente do direito do trabalho. Legal? E ainda, de acordo com usos e costumes e com o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Então, essas figuras mencionadas aqui no caput do artigo 8º da CLT são as chamadas fontes subsidiárias, fontes supletivas, ou seja, na falta de uma fonte direta do direito do trabalho, o operador deve se valer da jurisprudência, fonte subsidiária, da analogia, né? Então, olha, aqui no direito do trabalho não tem uma regra específica quanto a esse caso, né? Mas eu vou fazer uma analogia com outro caso parecido com aquele, tá legal? Eu vou julgar por equidade. E também princípios gerais do direito, principalmente direito do trabalho, usos e costumes e o direito comparado, tá legal? Aqui uma inovação da reforma trabalhista foi dizer que o direito comum diz aqui expressamente que o direito comum também é fonte subsidiária do direito do trabalho e ponto final. Legal? Antes da reforma trabalhista, havia aqui uma série de condições para a utilização do direito comum como fonte subsidiária do direito do trabalho, né? Desde que seja compatível aqui com os preceitos do direito do trabalho, isso tudo foi excluído. Agora, após a reforma trabalhista, o direito comum é fonte subsidiária do direito do trabalho e ponto final. Tá legal? Daudi, o que é esse direito comum? Amigos, o direito do trabalho é um direito específico, mas existe lá o direito civil, por exemplo, que é sim direito comum. Então, quando eu estou analisando um contrato de trabalho, eventualmente eu posso me valer de regras contratuais previstas no direito civil. Tá legal? Lá no direito civil, já que o direito comum é sim fonte, não fonte direta, mas fonte subsidiária, supletiva do direito do trabalho. Legal? Vejam só, pessoal, vejam como isso pode aparecer em prova. Vamos tomar por base aqui esta questão. Diz lá que as autoridades administrativas da Justiça do Trabalho, e aí vem na falta de disposições legais ou contratuais, questão que está se referindo aqui às fontes subsidiárias, decidirão conforme o caso, apenas, olha essa palavrinha aqui, ó, apenas pela jurisprudência, aqui tá correto, né? Jurisprudência é assim, por analogia, por equidade, direito comparado e outros princípios e normas gerais de direito, admitindo-se excepcionalmente que o interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Então, duplamente incorreta essa primeira assertiva, porque
esse finalzinho está todo errado. Não se admite que interesse de classe prevaleça sobre o interesse público. Tá legal? Então já é suficiente para eu considerar a correta. E ainda, quando ele mencionou aqui o apenas, ele acabou omitindo aqui o direito comum, mencionado lá no parágrafo 1º. Ele acabou omitindo aqui também os usos e costumes, principalmente aqui os usos e costumes. Vejam, vou retornar aqui no slide anterior. Vejam, usos e costumes estava aqui, ó, no caput do 8º e ele se esqueceu, né? Ele se esqueceu e ainda inseriu apenas, então, duplamente incorreta a primeira assertiva. 2. Súmulas e outros enunciados das cortes trabalhistas não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações. Isso aqui está correto. Novidade da reforma trabalhista. 3. No exame de convenção, aqui nós já vimos, né, o parágrafo 2º do artigo 8º da CLT. 3. No exame de convenção ao acordo coletivo, a Justiça do Trabalho, além de analisar a conformidade dos elementos essenciais, olhem a palavrinha aqui, ó, além de analisar, poderá anular cláusulas coletivas com base em juízos de valor sobre o pactuado, balizando sua atuação pelo princípio da intervenção adequada na autonomia da vontade coletiva. Errado. Ao contrário, deve-se ater, não tem nada de além, é exclusivamente conformidade dos elementos essenciais lá do Código Civil, sem fazer esse juízo de valor, e na verdade o princípio é da intervenção mínima. Nada de intervenção adequada na autonomia da vontade coletiva. Legal? Então, 1 está correta. E apenas a 1 está correta. O nosso gabarito é isso aí mesmo? Vamos confirmar. Não, na verdade, apenas a 2. Aí sim, apenas a 2 está correta. O nosso gabarito é a letra B. Legal? Para nós finalizarmos aqui este bloco sobre fontes do direito do trabalho, tem um tema que tem sido explorado cada vez mais em prova após a reforma trabalhista, que é o chamado conflito entre fontes do direito do trabalho. Legal? Olha só, o que acontece quando há duas fontes, dois diplomas, duas fontes ali diversas, aplicáveis a uma mesma situação? Nós já sabemos que, regra geral, a resposta ao conflito de duas ou mais normas aplicáveis ao mesmo caso concreto, a resposta a esse problema, ela é dada pelo princípio da norma mais favorável. Legal? Então, regra geral, o conflito entre fontes soluciona-se pelo princípio da norma mais favorável. Nós vimos ainda que há algumas exceções, e eu quero destacar alguns desses casos aqui para vocês. Vejam só, quando eu estiver diante do conflito entre a legislação, vamos chamar aqui de lei em sentido amplo, e uma norma coletiva, ou seja, um acordo coletivo do trabalho, uma convenção coletiva do trabalho. Legal? Então, um conflito ali entre a lei em sentido amplo e o acordo de convenção coletiva do trabalho. Tudo vai depender de qual é o assunto, de qual é o tema no qual existe esse conflito. Se o conflito diz respeito à segurança e medicina do trabalho, se diz respeito ao assunto férias, se diz respeito ao assunto banco de horas anual, se diz respeito à jornada de trabalho como um todo, tá legal? E para isso, eu tenho que conhecer o rol, a lista de assuntos que consta do artigo 611-A da CLT e a lista de assuntos que consta dos artigos 611-B da CLT. Legal? Por quê? No artigo 611-A, a CLT me dá um rol exemplificativo de temas nos quais a negociação coletiva, ou seja, os acordos e convenções coletivas do trabalho, prevalecem sobre a lei. Legal? Então, havendo aqui esse conflito, para estes assuntos, expressamente mencionados no 611-A e para outros mais, a normatização coletiva, ou seja, acordos e convenções coletivas, prevalecem sobre a lei. Então, diante desse conflito, prevaleceria, em tese, acordos e convenções coletivas do trabalho. Tá legal? Por outro lado, amigos, se nós formos lá no artigo 611-B da CLT, nós vamos ver lá um rol taxativo, não é um rol
exemplificativo. Aqui nós estamos comentando em linhas gerais, né? Oportunamente nós vamos detalhar, aprofundar quais são esses assuntos. Nós vamos trabalhar isso aqui oportunamente, mas apenas para que você já tenha uma noção quanto a este tema, conflito entre fontes do direito do trabalho. Legal? Voltando aqui, se nós formos lá no artigo 611b da CLT, nós vamos ver que o legislador disse que, em relação a estes assuntos do 611b, o negociado não prevalece sobre o legislado se for para reduzir ou suprimir direitos. Tá legal? Então, o que vai acontecer? Para esses assuntos do 611b, o conflito entre acordo e convenção coletiva e lei, e se a lei, se o acordo e a convenção coletiva forem prejudiciais ao trabalhador, neste caso prevalecerá a lei. Então, no conflito entre acordo e convenção e lei, neste caso prevalecerá a lei, se for para conferir um patamar superior de direitos aos trabalhadores. Legal? Ainda, amigos, outro conflito que pode surgir na interpretação das normas jurídicas do direito do trabalho diz respeito ao conflito entre acordos e convenções coletivas. Nós sabemos que em muitas situações, um mesmo trabalhador, uma mesma relação jurídica, ela sofre a incidência de regras oriundas da convenção coletiva e regras oriundas do acordo coletivo de trabalho. Então existe ali um conflito. E neste caso, está mais fácil. A CLT nos diz expressamente que, havendo conflito entre acordo e convenção coletiva, prevalecerá sempre o acordo coletivo, já que ele é mais específico, né? Ele alcança ali um número menor de relações jurídicas, são condições pactuadas especificamente com o empregador, especificamente com a empresa. Já a convenção coletiva são condições, são regras pactuadas não diretamente com a empresa, mas com o sindicato patronal. Tá legal? Então, no conflito entre acordos e convenções coletivas, prevalecerá o acordo coletivo sempre, já que ele é mais específico do que a convenção. É isso que consta lá do artigo 620 da CLT. Tá legal? Amigos, e com isso nós encerramos aqui esse bloco sobre fontes do direito do trabalho. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil.